A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, você que acompanha na Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, ou no site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou até mesmo no meu canal no YouTube. Canal do Fred Júnior, você assiste A Bola Não Para toda semana, toda segunda, entre uma entrevista inédita falando de esporte para você, com direito a reprises na programação do canal de São Paulo, terça, 10 da noite, quinta, às 15h30, sexta, 17h15 e no sábado, 21h30. Com muito prazer, recebendo aqui no estúdio o Marcelo Fernandes, ele que foi zagueiro, técnico de futebol e hoje trabalha como auxiliar técnico na base do Corinthians. Marcelo, obrigado por estar aqui no nosso programa, muito obrigado aqui por estar no estúdio do canal de São Paulo. Marcelo, você está como treinador, agora auxiliar técnico do Corinthians. Queria que você falasse um pouquinho dessa mudança. A gente pode colocar assim, um passo para trás, para depois lá voltar a ser treinador. Como que você viu essa mudança indo para o Corinthians, que é um grande clube, óbvio, uma grande camisa, mas não na função de treinador neste momento, mas uma função de auxiliar técnico. Obrigado por estar aqui no programa. Obrigado a você, Fred. Queria aproveitar e agradecer mais uma vez o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui. O prazer é meu. E como você falou, a gente fizemos um trabalho de 9 anos no Santos, né, onde conseguimos até o título paulista em 2015. Sim. E com a mudança de gestão em 2018, fizeram umas remodelações e eu fui afastado do clube, né? Fui retirado do clube. E você tem que procurar novos caminhos, foi o que você falou. O Corinthians está com um projeto novo de Sub-23, o Duílio é a pessoa que eu conheço, que é o diretor do profissional. Sim. Ele me chamou para uma conversa no CT Joaquim Grava, eu estive lá com ele me passou esse projeto que ele queria. E no momento, como já tinha uma base formada com um treinador que eu até conheço, que é o Leivinha de Recife, ele falou que poderia me encaixar como auxiliar para começar um processo que naturalmente o crescimento dentro do processo ele aconteceria, não digo para ser treinador do 23, mas até no próprio clube, de passar profissional. E eu abracei, porque eu não posso jamais virar as costas para um convite desse, uma equipe como o Corinthians, e estou muito feliz lá e, graças a Deus, o trabalho está sendo muito bem feito. Marcelo, você foi campeão paulista com o Santos, como treinador, né? Você trabalhava já na comissão técnica do Santos. Fixa. Na Fixa. E aí assumiu o time do Santos, foi campeão paulista e depois você saiu. Você esperava conseguir já encaminhar outros trabalhos como técnico? Foi uma surpresa para você não ter conseguido uma sequência como treinador? A gente sabe como está a concorrência, né, Marcelo? Infelizmente, outros grandes nomes estão aí no mercado à busca de trabalho. Mas você esperava ter, pelo menos, tido uma sequência que não aconteceu com você, Marcelo? Assim, não é nem que não aconteceu, ela até aconteceu. É que na época, aquele processo de ter sido interino e depois aquela de ter sido efetivado, e eu dei a palavra ao presidente. Na troca para o Dorival Júnior, eu mantive a palavra que eu tive e outros convites. De repente, o meu erro foi... Eu não acho erro porque foi... Você preferiu ficar do que sair? Exatamente. Foi uma palavra que eu dei ao presidente, que ele não queria me perder até como auxiliar na época do clube. E eu também, num processo de querer ainda mais aprender cada vez mais, logicamente, eu recebi outros convites, mas achei por certo cumprir a palavra, que acho que é por aí, foi o jeito que eu aprendi a conviver. Lógico, o mercado não perdoa, você mesmo falou que o que temos de treinadores de ponta aí desempregados até agora, mais de ano, realmente treinadores com muita qualidade, mas assim, eu acho que a gente tem que ir pelas coisas certas, eu agi no momento certo, até porque se não tivesse dado nada certo no Paulista, o presidente iria cumprir a palavra dele comigo. Como deu certo, aí depois eu ia esnobar a palavra que eu dei para ele, então acho que eu fiz a coisa certa e o futuro a Deus pertence e a gente está no caminho certo. E aí, a partir do momento que você começou a falar não para manter essa palavra que você deu ao presidente, você ficou com receio e falou, poxa, eu estou falando não agora, será que eu vou ter uma outra oportunidade dessa? Você pensou nisso, Marcelo, na hora? Ou você, na verdade, por manter a palavra, você nem ficou pensando muito nisso? Assim, Fred, eu vou te ser bem sincero. Quando eu estava de auxiliar do clube, peguei Muricy, Oswaldo de Oliveira, o próprio Anderson, Claudinei. Então, para mim, foi muito importante, para naquele momento que caiu no meu colo o Santos, que foi uma coisa que ninguém esperava, eu mesmo não esperava, entendeu? E aconteceu. E graças a Deus, por tudo isso que eu passei, me ajudou a ter uma base boa para lidar com aquele momento e, graças a Deus, ter coroado com o título. Mas, no momento, eu não cheguei a pensar nisso, não. Pelo seguinte, eu achei que eu deveria pegar mais, calejar mais, pegar mais cancha e com profissionais maravilhosos que eu peguei depois lá dentro também, sim, que foi o próprio Dorival, foi o próprio Levi Coupe, o próprio Oswaldo depois também, e depois tive do lado do Elano também, que foi muito importante pra gente ali. Então eu não pensei nesse momento não de achar que
que eu ia me prejudicar, não, pelo contrário, eu acho que foi bom para mim, eu também me especializei nos cursos todos que tinha que fazer, foi importante, então acho que a gente está gradualmente, eu acho que nem dá um passo atrás, quem trabalha no Corinthians não está dando um passo atrás, sim, não, muito pelo contrário, eu acho que você está muito aprendizado, hoje com o próprio Fábio lá dando uns toques na gente, a gente troca uma ideia muito legal e realmente está sendo muito proveitoso para mim. Legal. E Marcelo, ainda sobre trabalho, né? A gente vê quantos treinadores estão aí buscando um espaço e não conseguem. Muitos acreditam pelo fato do dirigente às vezes ficar só naquele momentâneo. Ele acabou de fazer um trabalho, vou pegar esse aqui, do que tentar lembrar quem está no mercado à disposição. Você pensa nisso também? Às vezes o dirigente vai muito no imediatismo. Olha, eu vou pegar esse cara porque esse cara acabou de fazer um trabalho e não lembra, às vezes, até quem está fora aí no mercado. Tem isso também? Tem isso, até porque tá dentro da casa dele, às vezes, a solução momentânea, como você está falando. Tá. Temos exemplo de vários. Eu mesmo fui um exemplo no próprio Santos, que graças a Deus deu certo. Mas assim, eu vejo muito, Fred, o dirigente, ele além do imediatismo que ele quer naquela hora, ele quer muito se livrar dos problemas. Tá, passar a bola para alguém. Exatamente. Quando tocou a campainha dele, tocou nego ligando para ele, isso e aquilo, ele arruma um. Deu certo, vai indo, vai. Na hora que deu errado, vai tocar a campainha dele de novo, o telefone, ele vai trocar e vai por outro. Acho que isso atrapalha muito. E nós temos sinais de treinadores que foram mantidos num momento ruim e deram a volta por cima e trouxeram até títulos para o clube que o manteve. Foi o caso do Tite no Corinthians, depois do Tolima, foi muitos outros tempos. O próprio Odair Helman teve uma instabilidade, mas conseguiu coroar com um grande trabalho. Eu acho que isso é importante, mas acho que isso está mudando. Já tem vários treinadores fazendo trabalhos longos, o próprio Renato no Grêmio, então acho que isso é importante, entendeu? O dirigente ele tem que entender isso. E cabe ao dirigente peitar ou não, né? Peitar a situação do clube e manter aquele profissional que ele acredita no trabalho que está sendo executado. Marcelo, se a gente pensar do seu tempo de jogador, você que foi zagueiro, né? E você pegou grandes treinadores, né? O Santos, claro, não era aquela riqueza em relação à fartura de grandes atletas, mas o Santos, em alguns momentos, bateu na trave até de chegar numa final, uma decisão de campeonato. Tinham grandes jogadores na sua época também. São épocas totalmente distintas. O treinador, como geria um elenco naquela época do que é hoje, Marcelo? Totalmente distinta, totalmente. Você vê pelo espaço físico que o Santos tinha na minha época que tem hoje, né? Sim, não tinha o CT Repelé. Não tinha o CT, não tinha, nós treinávamos, tinha dia que a gente treinava na praia. Sim. Então, quer dizer, é complicado, mas eram outras épocas. E em termos de condução de elenco, também. Você tinha um entrosamento maior, não tinha o tal do celular. Hoje acaba um jogo, vai todo mundo pro seu box do vestiário, olha pro celular e não troca uma ideia. Tu fez uma jogada aqui, eu fiz ali, era melhor assim, era melhor assado. É outro tipo de comando, é mais no dia a dia, mais no horário do treino. O jogador hoje ele é muito reservado, ele não tem mais aquela interatividade. Aquela amizade que existia. Exatamente, não tem mais. Até existe amizade, mas ela não é tão forte como era antigamente, até porque pela precisão da época, precisava você ter aquela amizade, você tinha uma... Você, por exemplo, eu fui jogar no Botafogo Ribeirão Preto emprestado pelo Santos, eu fui morar junto com o Raniel e com a mãe dele no apartamento. Pô. Hoje em dia não, hoje em dia cada um tem sua casa, baita apartamento, então eu acho que mudou muito isso, realmente a condução de grupo você tem que se adaptar até nisso também. Então, a gestão de grupo é cada vez mais importante, né? E a gente percebe que o treinador tem que ter um certo cuidado. Acho que aquele treinador linha dura tem dificuldade no futebol de hoje, não tem, Marcelo? O que você pensa a respeito? Assim, eu acredito muito, Fred, e assim, eu falo muito assim, eu trabalhei com inúmeros treinadores, mas um que eu sigo ali, que é um cara que é o Muricy Ramalho, é um cara que... Eu entendo o futebol como cobrança, não existe futebol sem cobrança. Até porque o jogador recebe para estar ali, tem tudo, então tem que ter a cobrança. Então eu acho muito importante... até eu levo isso como... E eu apliquei e dei certo. Sim. Mas está mais difícil, não está, Marcelo? Não, é mais difícil até pelo jogador como é hoje. O atleta é hoje. Porque às vezes tem jogador que você dá uma bronquinha só... melindrado, melindrado. Não, tem, é verdade. E você tem que saber como também você vai chegar no jogador para não atingir A, B ou C, né? Então realmente é complicado, mas eu entendo que o futebol é cobrança. Mas jogador hoje também, viu, Fred? Vou falar a verdade também. O atleta profissional hoje ele é mais consciente do que o da antiga. Na antiga você sabe que tinha aqueles caras que estavam nem aí, chegava a hora que queria. Hoje não, hoje o atleta é bem ciente dos direitos e deveres dele. Porque a gente percebe, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo, que você conhece também, teve que mudar um pouquinho o jeito dele para ele poder voltar a trabalhar, agora está no Vasco.
Emerson Leão não consegue mais trabalhar pelo jeito dele de ser, ele mesmo se afastou porque ele percebeu que se ele fosse do jeito que ele é, da maneira como ele cobrava, não ia sobreviver muito tempo. Então, ou seja, ou você tenta se adaptar também ao meio, ou você não consegue mais espaço. E tem outros treinadores, por exemplo, que estão tendo dificuldades porque tem uma linha mais de cobrança mais dura. Você percebeu isso também, Marcelo? Que o mercado também está mudando em relação a isso? O treinador é muito mais um gestor do que realmente aquele cara que cobra mais duro, mais difícil? Não, um gestor de grupo totalmente. O treinador hoje ele tem que gerir aquilo ali de uma maneira que o treinador hoje não está só no campo. Ele está cuidando de várias coisas extra-campo também, entendeu? Então isso realmente é que mudou no futebol. Mas você deu um exemplo do Vanderlei, eu vou em cima do exemplo dele. A essência do Vanderlei foi crucial para o Vasco estar onde ele está hoje. Se de repente entrasse um treinador hoje que não tivesse não digo malandragem, mas o tato de lidar, a experiência de ter como o Vanderlei tem, você vê, o Vanderlei pegou o Vasco em último lugar com 99% de chance que tinha sido rebaixado. Hoje ninguém mais fala nesse momento sobre o Vasco que vai ser rebaixado. Então, quer dizer, acho que o Vanderlei, com a experiência dele e tudo que ele aprendeu no futebol, foi crucial para alavancar o Vasco. Mas tem que mudar um pouquinho também, né, Marcelo? Não, tem que se adaptar, com certeza, tem que se adaptar. Mas a essência do trabalho dele, com certeza, foi colocada ali. Um outro personagem que ganhou muito espaço no futebol, o gerente ou o diretor executivo de futebol. Como que você vê esses personagens hoje no dia a dia, Marcelo? É importante, eu acho que uma lacuna está sendo aberta, inclusive agora vai ser até obrigatório os clubes de Série A e B terem um executivo de futebol. Eu acho que é um filão importante até para ex-jogadores que de repente não... Tem vários aí que são gestores de futebol, que eu acho que isso é um mecanismo importante para ter aquele elo campo-direção, entendeu? Para ter esse filtro, para não sair do campo e direto na cabeça do dirigente. Acho importante esse meio de campo para que as coisas sejam faladas do jeito que tem que ser debatida como tem que ser debatido também, porque muitas vezes se tomam atitudes de direção que não tem o mínimo de noção de campo, de que acontece. Eu acho que esse profissional nesse meio tempo vai ser importante para a continuidade de um trabalho. Normalmente o diretor de futebol, às vezes é um executivo, alguém que vivenciou o futebol, entra no meio do futebol já com esse cargo de gestão de diretor. Já o gerente de futebol, muitos, às vezes, ex-atletas que têm essa função. Você acha que é importante ou o diretor ou o gerente terem sido jogadores, Marcelo? Seria importante sempre ter um profissional, um ex-jogador em uma das duas funções? Assim, isso é uma briga eterna, né? De ex-jogador ser treinador e o cara que não foi ex-jogador ser treinador. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que o convívio, quem teve um convívio de um vestiário, quem teve um convívio de uma concentração, de uma viagem, de um título, de um rebaixamento, de livrar de... Isso é muito importante. Agora, o cara que não tem esse convívio, logicamente, ele vai ter que se adaptar a tudo isso, porque as coisas acontecem no futebol muito rápido. Você ganhou o quarto, perdeu o domingo, já tem nego na sua orelha, não tem jeito. Então, acho que isso é importante. Você ter esse tempo de cancha realmente vai te ajudar muito, tanto na função do supervisor, como na função de executivo, como de gerente, vai ajudar muito. Mas temos vários gerentes também que não tiveram a oportunidade de estar dentro do campo, que são excelentes gerentes de futebol, executivos de futebol, e o tempo vai maturando eles cada vez mais. Nós estamos conversando com o Marcelo Fernandes, a gente já volta, a bola não para, vai um intervalo, já voltamos no segundo bloco para falar do trabalho do Marcelo já no Corinthians Sub-23, para a gente falar desse trabalho que ele vem realizando como auxiliar técnico nessa função no Corinthians. Já voltamos com a bola não para. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. A bola não para, está de volta para você aqui no canal de São Paulo, pela Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do canal sp.com.br, que é o site do canal de São Paulo,
ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, acompanhando sempre o A Bola Não Para, falando de esporte. Para você, toda semana uma matéria inédita falando de futebol, de esporte, de outras modalidades, sempre aqui no canal de São Paulo e no meu canal no YouTube. Aqui com o Marcelo Fernandes, que é técnico, hoje está como auxiliar técnico do Corinthians Sub-23, e agora a gente vai falar exatamente sobre isso, o trabalho dele no Corinthians. Marcelo, como está esse trabalho? A gente sabe que o Sub-23 volta a ter categorias do Sub-23, não só no Corinthians, em outros clubes, né? O aspirantes, competições relacionadas ao Sub-23, para aproveitar jogadores que estão no elenco profissional e às vezes não têm oportunidade no time titular, no time profissional não está sendo relacionado, e tem uma categoria que aproveita esse jogador que, quem sabe lá para frente, pode voltar ao time principal do Corinthians, por exemplo. Como que você está vendo esse trabalho no Sub-23, Marcelo? Então, o trabalho assim, foi um pouco... foi feito prematuro, assim, não foi uma coisa assim muito pensada de tempo. O Corinthians apostou na ideia do 23 e realmente foi feito um trabalho a muito curto prazo para tentar achar um time, né? Tá. Já tivemos, como diz na bola, né? Tivemos que trocar o pneu com o carro andando, né? O pneu furado com o carro andando. Mas assim, o trabalho a gente tem que elogiar pelo seguinte: por mais que ele não teve frutos nem de classificar nas primeiras fases, tanto do Brasileiro de Aspirantes como no Paulista, na Copinha, sim, é um trabalho que você rendeu frutos com jogadores que hoje já são olhados de outra maneira. Porque a gente pegou muitos jogadores até com idade de Copa São Paulo ainda, numa categoria que exige uma cobrança maior. Entendeu? Então, realmente, foram jogadores que não eram vistos de uma maneira no clube, hoje já são vistos de outra. A molecada que, de repente, não teve espaço na sua categoria, digo até o Sub-20, né? Que é a mais que a gente abraçou. E hoje são garotos que estão lá e despontaram. Então, eu acredito que, a partir do ano que vem, o Corinthians, com essa base que formou, realmente é o que você falou. É pegar aqueles jogadores que não estão sendo usados, que foi o caso do Rodrigo Figueiredo, do Arian, do Jordan, volante, que o próprio Delamore jogou com a gente, o próprio João desceu do profissional, o Felipe desceu do profissional, e mantivemos esses jogadores em atividade. E você pegar jogadores pontuais, um time da Série C, por exemplo, Imperatriz do Maranhão, você vê um meio-campista, um time do Juventude, você viu, e fazer um contrato com esse jogador curto, mas que de repente o jogador progrida e consiga ajudar o profissional, por exemplo. Consiga ajudar o profissional. E eu acredito que para o ano que vem o trabalho realmente o esboço foi feito, passamos esse ano agora, vai ter uma excursão, acho que agora em dezembro, para o Japão, com a equipe 23 também. Então acho que para o ano que vem, tendo um ano mais tranquilo, agora com a base formada, realmente os frutos vão ser colhidos. Quais competições que tem? A gente sabe que tem o campeonato de aspirantes, Marcelo, mas quais competições que tem pro Sub-23? Tem o Brasileiro de Aspirantes, sim, e tem a Copinha Paulista, né? Tá. Que são a partir de abril, maio, sim, até novembro, é o calendário do Sub-23. Ou seja, não tem tantas competições assim nesse momento, Não tem. Mas ele também é feito para excursões, né? Tem vários, sim, convites de excursões. Está tendo uma até que possa ter em Portugal também. Então, acho que é importante para o clube também ter visibilidade a esses jogadores que, de repente, no momento não estão sendo usados, que possa, de repente, um clube de fora gostar, levar. Então, tudo isso é o trabalho do Sub-23, né? E como que está a integração com o profissional, com o Carille, a respeito disso, como ele tem avaliado? Porque, claro, ele tem um número de jogadores no elenco dele, lógico, tem já cuidado do elenco dele e ainda tem essa possibilidade aí de jogadores que ele pode puxar para o time dele. Não, a proximidade é a melhor possível. O Carille deu total apoio para nós lá no Sub-23, é um cara que vai lá às vezes no treino, dá uma olhadinha, tem um jogo à noite lá, nós estamos treinando, ele vai lá junto com o Cuca, com o Fabinho, que são os auxiliares deles, dá uma moral pra gente, a gente conversa bastante, o Fábio é de uma humildade ímpar, né? Um cara que se preocupa com o todo do Corinthians, não é só com o time profissional, e está sendo fundamental pra gente. E ainda sobre esse trabalho do Sub-23, o que você faz no dia a dia, Marcelo? É acompanhamento como auxiliar técnico, dando uma força pro treinador, ou também de observação de jogadores fora aqueles que já estão no Corinthians, Marcelo? Assim, eu tenho uma liberdade grande, até por passar o que eu passei no Santos, eu tenho uma liberdade assim, até o Levinha me dá uma liberdade de orientar, no dia a dia do time mesmo, a gente troca bastante ideia, a gente tem um convívio bem legal, eu até agradeço a ele de você chegar num clube como o Corinthians, de repente você vir num clube de treinador, o cara de repente já fica o cara fala, pô, esse cara vai querer meu lugar. Exatamente, mas graças a Deus isso aí nunca teve, a gente infelizmente tem esse pensamento, Existe pessoas que fazem isso, sim, né, Fred? Sim. É a verdade também. Mas a gente não adianta querer ter olho grande. Olho grande não entra na China. As coisas acontecem naturalmente, tudo no seu devido lugar. O Levinho é um cara que eu respeito demais. Acho que a gente está 6 meses aí
num trabalho muito bom, dia a dia excelente. E na observação também do dia a dia, de uma Série C, de uma Série D, de repente vocês pegar jogadores nessa faixa etária de 20, 21 anos, que possam vir para o Corinthians, ser observado, estar mais perto. De repente é um jogador, alguns jogadores vão chegar e não vai dar certo, vai sentir o peso da camisa. Isso acontece. Sim. Acontece até em contratações que você pega para o time de cima. Claro. E de repente você acha um jogador que não custou nada, está ali, está maturando no 23 e que na hora que você chamar ali para uma precisão, vai atender perfeitamente o Fábio na equipe de cima. E você já está percebendo algum atleta assim, Marcelo? Tem vários que despontaram bastante, assim. Tem jogadores ali que a gente... Que chegou pra gente com problemas de não ter se adaptado na categoria, veio pra gente até por um início que a gente não tinha jogadores e que hoje é titular da equipe e jogando muito bem. Qual o grande problema? Às vezes é de personalidade, Marcelo, de timidez, às vezes, ou é só problema de campo, não conseguir fazer a mesma função que ele fazia num outro time, por exemplo? Ah, Fred, isso vai também da personalidade do atleta, né? De repente você põe um jogador numa equipe de cima do Corinthians, você para jogar no Corinthians você tem que ter uma personalidade muito grande, porque é uma equipe que tem cobrança, é uma equipe que tem uma torcida muito grande, que cobra, então você tem que ter a personalidade. E isso vem do jogador, né? Se de repente ele matura muito mais rápido na dificuldade aqui, vai ajudar ele lá em cima, né? Com certeza. Você trabalhou muito tempo no Santos, muito ligado ao Santos, foi jogador do Santos. E pro Corinthians, teve alguma coisa pra você? Putz, eu vou lá no Corinthians, é rival? Não, pra mim não. Muito profissional não tem. Muito você chegou a pensar nisso ou nem pensou? Não pensei nisso não, muito pelo contrário. Eu tive a felicidade de trabalhar num clube como o Santos, Sim. de ter sido campeão e tudo. E sair dali, eu estava um ano parado e receber um convite como um Duílio, um cara que dispensa comentários como dirigente do Corinthians. E cheguei lá, ser recebido da forma que eu fui por todos os treinadores da base inteira, que eu os conheço todo. O próprio profissional, o Fábio, me deixou muito à vontade. Eu só tenho a agradecer, muito pelo contrário. Eu sou um profissional, eu sou um treinador que estou buscando o meu espaço e poder trabalhar no Corinthians é um privilégio para mim. Marcelo, falam que hoje a gente não revela mais como revelava antigamente. Isso é verdade ou a gente não observa e continua assim sendo o Brasil o país do futebol, o Brasil o país que revela jogadores para o mundo inteiro? Ou você acha que realmente a qualidade diminuiu no nosso futebol? Uma série de fatores, eles podem até chegar nessa qualidade que diminuiu, né? Eu acho que tenho certeza que a gente é um país que revela bastante, mas eu acredito que os jogadores hoje, eles não são mais como antigamente. Que você tinha a bola da praia, você tinha a bola da rua, você tinha os campos de bola, você tinha o improviso. Você escolhia eu, tu, ele, contra ele, não tinha camisa, não tinha nada. E isso ajudava o jogador. Isso ajudava. Hoje não, hoje é escolinha, hoje é videogame, hoje ninguém mais dá uma topada na rua, ninguém mais se machuca, ninguém mais vai jogar bola. Onde você mora, onde eu moro, você não vê mais a molecada, vamos jogar bola. É difícil. Difícil. E isso atrasou o jogador brasileiro. Atrasou. E eu te falo que de carteirinha, hoje você pega jogadores no profissional que você tem que dar trabalho técnico para ele. Fundamento, técnico, fundamento. Entendeu? Antigamente não, você cortava o caminho, você jogava um futebol de salão, que era quem podia jogar, o que dava o... Então hoje eu acho que a forma do futebol lá de baixo, você vê os jogadores do Nordeste, aí você acha jogador. Por quê? Porque... como eu posso dizer? Eles ainda têm um contato que nós exatamente, não temos mais. Pela condição financeira ser menor, eles ainda convivem nesse mundo, entendeu? Convivem, o que é a brincadeira de um garoto hoje do Nordeste, lá do interior do Nordeste? É jogar uma bola que ele arruma, hein? E isso realmente você vê os jogadores que saem... Duas pedras na rua ali, montar um golzinho... Acabou. Então acho que isso foi fundamental. Agora, celeiro de jogadores igual o Brasil, eu acho muito difícil, porque o Brasil realmente, para mim, é o país do futebol. Você ainda sente ainda que surgem jogadores... Sinto e assim... E que não tem como parar, porque é um produto que o brasileiro gosta, na sua grande maioria. É muito difícil uma criança hoje não querer jogar futebol. E é isso do improviso, você está sentindo dificuldade, né, Marcelo? Aquele jogador que improvisa, que é o diferente. E entrando nesse assunto, eu te falo que eu sou de Santos e ando na praia, vou caminhar na praia. O que atrapalha também, tirando esse futebol, que poderiam muitos garotos estar jogando na praia lá, um 5 contra 5, um 3 contra 3, que é um improviso lúdico que a gente fala... Acabou, porque hoje tem muito pai e muita mãe achando que o filho vai ser jogador profissional. Todo mundo tem um craque dentro de casa. Você já viu? Você tem um filho que joga mais ou menos? Pai de... Ninguém tem, né? Tem. Então o que acontece? Ele com 9, 10 anos, ele tá pondo o filho na praia para fazer trabalho físico, para fazer cordinha, para fazer salto. É verdade, se você andar na praia de Santos 5, 6 horas da tarde,
E isso é erradíssimo. Tá. Essa criança ele tinha que estar jogando, brincando, parou de jogar aqui, vai jogar na quadra, saiu da quadra, vai para areia, saiu da areia, vai para a grama. E isso é que faz o jogador. E acaba frustrando essas crianças caso não dê certo ser um jogador de futebol. Já fica um robozinho já. Exatamente. Que coisa, hein? Eu não sabia disso aí na praia. Você pode ir a hora que você quiser. Quiser fazer uma matéria boa, pode ir lá. O que mais tem nos canais A molecada já... Não, tem barraquinhas de assessoria esportiva. Assessoria esportiva. Por exemplo, tem até a gente, queremos treinar. A gente vai lá, paga um determinado valor por mês e nós começamos a treinar terça, quinta, segunda, quarta e sexta, estipulado horário, você vai. E você vê criança de 9, 10 anos. Já fazendo trabalho como se fosse jogador. O pai acredita que ele vai virar jogador para fazer isso. Ou seja, ao invés de valorizar a parte técnica, vai na parte física. Hoje, menos mal que tem o futebol de salão. Acho que o futebol de salão ainda é o paliativo daquilo que a gente perdeu. Acho que o futebol de salão... Eu não tive base nenhuma em clube nenhum. Eu fui ser jogador de futebol com 20 anos na Portuguesa Santista, mas a minha base toda foi várzea e futebol de salão. Sempre joguei na minha vida inteira assim e depois não senti muita dificuldade, não. Marcelo, e a gente está falando de jogador individual, que através do improviso consegue, claro, a gente fala do Neymar e você conhece muito bem o Neymar. Como que você está vendo tudo isso que está acontecendo com o Neymar, tudo que aconteceu, essas polêmicas, a saída frustrada do Paris Saint-Germain, agora ele se machuca agora na seleção brasileira, ele está se convivendo com muitas contusões, infelizmente, isso atrapalha muito uma sequência de carreira, os sonhos do que ele tem de ser o melhor do mundo, se ganhar títulos com a seleção. Como você está vendo tudo isso e tudo que envolve o Neymar? Porque tudo fica maior sendo o Neymar, Marcelo. Então, assim, é complicado eu falar do Neymar porque eu convivo, né? Eu convivo com ele, com o pai. Com ele nem tanto, porque ele foi embora, mas assim, com o pai direto. Neymar direto. Assim, ele continua trabalhando com você, Marcelo? Não, continua. A gente tem amizade grande, não é nem questão de trabalho, é questão de amizade. A gente tem uma amizade muito grande desde a época lá de trás, de ser jogador de bola, então é uma coisa muito... Quando ele jogava em Mogi, o seu Neymar, não? E assim, já em Santos. Tá. E assim, Fred, ele não mudou absolutamente nada. Tá. É que o que você falou, o que é em cima do garoto, os caras transformam. Por exemplo, vou te falar pela apresentação do Neymar na Copa América. Tá. Ele tinha que chegar numa terça-feira. Ele chegou na sexta-feira, com 3 dias de antecedência. Ninguém comentou, olha, tá mudando, chegou 3 dias antes. Sabe o que comentaram quando ele chegou? Do helicóptero dele, que era novo, preto, que tinha o símbolo do Neymar na cauda do... Então, quer dizer, não tem aquela boa vontade também. Agora, cometeu erros? Com certeza. O que ele fez na subida para pegar a medalha lá no vice-campeonato da Copa da França, se não me engano. Sim. E isso é aprendizado para ele. O Neymar é muito intenso, o moleque é muito profissional, o garoto, ele quer muito. Que nem aquela moça vai tentar arrumar um... Infelizmente ele caiu. Mas não podia ter ido no Instagram, hein, Marcelo? Pelo amor de Deus. Ele caiu, ele foi mal, ele caiu, mas foi aprendizado para ele na vida. Agora, é o que nem eu falo, você tem uma matéria contra o Neymar, dele chegar atrasado num treino, dele chegar atrasado numa concentração, de ele fazer isso em algum lugar? Não. Nunca, não existiu nunca. Agora, o aprendizado dele para ele se calçar na vida é isso. Por exemplo, quis sair do PSG. Ele falou isso, é notório. A gente sabia da vontade dele de voltar ao Barcelona, realmente. Foi uma questão na época de mercado, um projeto que ele foi tentar e não encaixou. Aí eu te pergunto, não encaixou, mas ao mesmo tempo ele voltou a jogar agora e está decidindo tudo que é jogo pro PSG. Sim. Que a torcida não queria mais. E ele é profissional, ele vai ter que seguir o caminho dele, ele vai ter que fazer o trabalho dele para ele querer ser o que tanto ele quer ser, que é o melhor do mundo. Eu acho que ele tem todas as condições. Eu acho que isso calejou ele bastante a respeito das contusões. Sim. Realmente essa muscular, que eu acredito que não foi tão grave, até a forma que ele saiu do campo, entendeu? Eu acho que foi uma coisa que é natural, o cara que está para lá e para cá, Singapura, volta aqui e ali, qualquer jogador está propenso a isso. Eu acho que ele tem que agora fazer o que ele está fazendo, jogar, trabalhar e escutar, aprender com as críticas também, que é importante, que com certeza ele é um moleque que sempre escutou, um moleque humilde, e com certeza ele vai chegar onde ele quer. Marcelo, prazer revê-lo, sucesso para você no Sub-23 do Corinthians, na sequência da sua carreira, tomara que você volte a trabalhar como treinador, que é seu desejo, eu acredito também, e que você tenha muito sucesso, viu, Marcelo? Obrigadão, Fred, só quero agradecer você mais uma vez aí pela oportunidade, e pode ter certeza, na hora que você precisar, nós estamos às suas ordens aí, porque é um programa muito legal, gosto muito de vir aqui. Legal. Agradecendo ao Marcelo Fernandes, participando do nosso programa A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá!